Então agora nós vamos para a questão, continuamos na página 28, só que nós vamos para a questão número 10, certo? A questão número 10 diz que um chuveiro elétrico tem resistência elétrica de 11 ohm. Então eu vou botar aqui na observação, ó, resistência 11 ohm. Quando ligado a uma tomada de tensão elétrica igual a 110 volts. Então tensão a gente sabe que é a letra U, né? Lá dos volts, 110 volts. Determine a corrente elétrica. O que eu quero saber agora? Eu quero saber o I. É o I que eu não sei, ok? Então eu também vou continuar com aquela mesma fórmula, tá? Então, resistência é igual a U sobre I. Agora eu vou substituir. Resistência é quanto? 11 igual U é quanto? 110 dividido por I. O I eu tenho que isolar. Como eu tenho que isolar o I, eu vou ter que passar o I para o lado de cá. Tá? Eu vou ter que passar o I para o lado do que está o 11 para poder deixar ele sozinho. Só que ele ainda vai ficar com o 11. Então eu vou fazer aqui. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. 11 vezes o I, porque o I está dividindo, ele passa para cá multiplicando, é igual. O que sobrou desse lado? 110. Isola o I, é igual a 110 dividido por 11. I é igual a 110 dividido por 11, deu 10. Intensidade a gente usa o quê? O A, de ampere. Então aqui eu tenho a intensidade da corrente elétrica. Vocês têm a resposta aqui em cima, né? Eu fiz aqui embaixo só para recapitular com vocês, tá bom? Passamos para número 11. Lá no número 11 diz o seguinte, deixa eu só ajustar aqui para vocês. Um resistor é percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes. Quando submetido a uma tensão de 80 volts, determine a resistência. Então, aqui eu tenho a intensidade, tenho a tensão. O que está pedindo para calcular? A resistência. Então, é o R que eu não sei, ok? Então, usando a mesma fórmula, resistência é igual a tensão dividido pela intensidade. Substituindo. 80 é a tensão, no lugar do U. Eu não tenho a resistência. Intensidade é 5. 80 dividido por 5, 16. Resistência é igual a 16 ohm. Tá bom? Não é tão difícil, né? Esses problemas parecem complicados, mas eles são bem tranquilos. Agora a questão número 12. Em um fio ocorre a queda de tensão, em razão de sua resistência elétrica. Isso significa que, se a resistência for pequena, a diferença de potencial entre os dois pontos diferentes do fio também é pequena. Se a resistência for grande, a queda de tensão entre os dois pontos diferentes do fio também será grande. Sabendo disso, explique por que o passarinho, ao pousar em um fio da rede elétrica, não leva choque. Por que será? Pensa um pouquinho. Lembra lá da distância? Olha a diferença de tensão. Certo? Então, por que será? Porque não tem uma distância tão grande, não tem uma diferença de potencial tão grande entre esses dois pontos dos pezinhos, das patinhas dele, certo? Então, por isso que ele não vai levar o choque. Vamos agora, então, para a questão número 13. Determine o que ocorre com a resistência elétrica de um fio quando, letra A, o comprimento do fio aumenta. A gente viu isso no vídeo. Quanto maior for o comprimento, maior vai ser a resistência, porque eles vão ter que passar por todo aquele fio, os elétrons no caso. B, o que acontece quando a espessura do fio aumenta? Agora a espessura, a largura dele, ele está mais grosso. Então, quanto mais largo for aquele fio, mais espaço para os elétrons passarem. Então, a resistência vai diminuir. O que vai agora acontecer com a resistência quando, na letra C, o comprimento do fio diminuir? Opa, se o comprimento do fio diminuiu,
vai ter menos espaço para ele passar. Então, ele vai ter que percorrer um espacinho bem menor, o comprimento bem menor. Então, a resistência também vai diminuir. E letra D, a espessura do fio diminuiu. Se diminuiu a espessura do fio, o que vai acontecer com a resistência? Vai aumentar, porque ele vai ter um trabalho enorme para conseguir passar ali naquele fio. Porque o fiozinho está fininho, então os elétrons vão se espremer todos ali para passar naquele fio. Por isso que a